Oi, alunos, tudo bom? Então, continuando com números inteiros, hoje nós vamos ver a multiplicação de números inteiros, tá? É bem simples e facinho de fazer e de entender. Então, muito bem, para entender o que ocorre com a multiplicação de números inteiros, você deve se lembrar do conceito de multiplicação de números naturais. Basicamente, uma multiplicação de um número natural A por outro B, onde está o ponteiro aqui, por outro B, representa uma soma de A parcelas de B. Por exemplo, a multiplicação 5 vezes 7, tá? Então, representando aqui, o A seria o meu 5 e o B seria o meu 7. Então, a multiplicação de um número A por B representa a soma de A parcelas, tá? Então, parcelas aqui quantas são? 5, tá? De quanto? De B, tá? Então, 5 vezes 7 é a mesma coisa que eu somar o 7 5 vezes, tá? O resultado é 35. Um outro exemplo, 3 vezes 12, tá? Então, eu vou somar o 12 quantas vezes? Eu vou somar o 12 3 vezes, 3 vezes o 12, tá? Então, eu fiz a soma aqui, deu 36, tá? Então, observe o seguinte, números naturais são números que não têm sinais, tá? Então, por exemplo, aqui, 5 vezes 7, observe que eles não têm sinal. Se não tem sinal, subentende-se que é um número positivo, tá? Por isso que o resultado aqui também ele não tem sinal, é um número positivo. A mesma coisa acontece com o 36. Número sem sinal é positivo. Agora, aplicando esse conceito, tá, de soma de parcelas, vamos ver como é que fica com números negativos, tá? Então, eu tenho 3, que é um número inteiro, tá? Ele não tem sinal aqui, mas ele é um número positivo. Ele está multiplicando menos 5, tá? Então eu vou somar quem? Eu vou somar o menos 5, 3 vezes. Eu estou fazendo uma soma, tá? Estou somando quem? Menos 5, 3 vezes. Então o resultado vai ser menos 15. Eu estou somando números negativos. Veja que obtivemos o valor do produto de um número positivo por um inteiro negativo, né? Então, a mesma coisa, 3 vezes menos 4 vai ser igual a quem? A menos 12. Por quê? Porque na soma, você somou menos 4 3 vezes. Menos 4, mais menos 4, mais menos 4. Tá? E essa ordem aqui, ela pode ser invertida, tá? É a propriedade comutativa, tá? Se você inverter a ordem dos fatores, tá? Você não altera o resultado, você não altera o produto. Então, 3 vezes menos 4 é igual a menos 4 vezes 3. Então, podemos concluir que a multiplicação de dois números inteiros de sinais diferentes resulta em um produto negativo. Sinais, o 3 é positivo e aqui é menos 4, tá? Sinais diferentes, resultado negativo. Sabemos que a multiplicação de dois números inteiros positivos resulta em um produto positivo. Vamos investigar agora a multiplicação de dois números negativos, tá? Então, observe o seguinte, menos 5 vezes menos 5. Os dois números não são negativos, então é a mesma coisa que você multiplicar o módulo desses números, tá? Esses números, o módulo deles é 5 vezes 3, tá? É o valor absoluto do número. 5 vezes 3 dá quanto? Dá 15. Tá? Mas e o sinal? O sinal, menos com menos, sinais iguais,
que acontece? Dá mais 15, tá? Então note que a multiplicação de dois números inteiros negativos resulta em um produto, em um resultado positivo, tá? Então, de uma maneira geral, turminha, presta atenção aqui embaixo. Um número negativo vezes um número positivo, ou o contrário, um positivo vezes um negativo, não interessa a ordem, tá? Desde que os sinais sejam diferentes, o resultado é negativo, tá? Então, menos 3 vezes 8 dá menos 24. Tá? O mesmo acontece aqui, ó. A multiplicação de dois números negativos, o resultado é positivo. E se a multiplicação for de três números negativos? Ó, 1, 2, 3 números negativos. Tá? Nesse caso, o resultado ele vai ser negativo, tá? Porque você tem que fazer um jogo de sinal a cada um deles, tá? Então, menos com menos, ó, menos com menos dá mais, tá? E depois, mais com menos dá menos. Mas tem uma regrinha prática, tá? Se um número de fatores, tá? Cada um desses aqui é um fator, tá? Então eu tenho dois fatores sendo multiplicados. Os dois são negativos, o resultado é positivo. Quando forem 3, o resultado é negativo. Então, dessa forma, se o número de parcelas que você estiver multiplicando for um número par, ou seja, 2, 4, 6, 8, 10, tá? Não importa quantos, o número for par e todos eles negativos, o resultado vai ser positivo. Se o número de fatores que você está multiplicando de números negativos for ímpar, tá? Se o número de fatores for ímpar, o resultado será negativo, tá? Então, 2 fatores, 4 fatores, 6 fatores, não importa, o resultado é positivo. Se o número de fatores 3, 5, 7, 9, 11 for um número ímpar, o resultado vai ser negativo. Se tivermos expressões numéricas envolvendo adições, subtrações e multiplicações de números inteiros, vale a pena lembrar que as multiplicações devem sempre ser efetuadas antes das adições e das subtrações, tá? Então, se você tiver, por exemplo, 3 menos 8 vezes 2, tá? O que você tem que fazer primeiro? Primeiro você resolve a multiplicação, tá certo? E depois você faz a subtração, tá? Então 8 vezes 2 dá quanto? 16. Não tem 16? Aí você tem que fazer 3 menos 16, tá? Então você tem 3, gasta 16, você ficou devendo menos 13, tá? Você nunca pode vir aqui e fazer essa soma primeiro, tá? Menos 3 menos 8, que daria menos 5. Menos 5 vezes 2 daria 10, tá? Então estaria errado essa conta. Então primeiro você tem que fazer a multiplicação e depois a adição ou a subtração, o que vier primeiro. Tá bom, turma? Então por hoje é só. Um abraço, até a próxima aula.